Olá, meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo a todos vocês. Bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Meu nome é Miguel e eu tenho uma palavra do coração de Deus para as nossas vidas. Amém? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, que esta palavra faça guarida no coração de todos vocês. Vamos lá, diretamente ao assunto. Atos 15, 37. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Vamos aqui algumas revelações desse texto, alguns aprendizados que o Senhor passou a mim pela sua misericórdia, que eu também busquei conhecer com outros pregadores, livros, fontes. Aí vem revelação do céu, aí mistura com a unção que Ele me deu, com a glória sobre a minha vida, e dá nisso daqui. Então vamos lá. Em Atos 15, do versículo 37 ao versículo 40, narra-se um texto em que o assunto principal é missões. Barnabé, cujo nome significa consolação, quer que João Marcos participe da missão a qual eles vão fazer. Mas Paulo, cujo nome significa pequeno, não acha razoável que João Marcos vá com eles, porque este mesmo João Marcos o havia abandonado e havia o deixado só em Panfilha. Então Paulo está indignado. Barnabé quer levar João Marcos, Paulo não quer levar. Nós vemos aqui então que Paulo, ele é de gênio forte. Paulo, ele é, vamos dizer, inflexível. Ele é uma pessoa rígida. Ele é santarrão. Ele está sendo aqui, vamos dizer, em outras palavras, um fariseu. Ele é aquele que diz assim: comigo só erra uma vez, comigo só pisa na bola uma vez. Ele é irredutível, ele é severo, ele não quer dar uma segunda chance para João Marcos. Ele acha que João Marcos está reprovado. João Marcos não tem nada para oferecer juntamente com eles, porque ele considera João Marcos aquele que é um traidor, aquele que tinha o abandonado, certo? E nós vemos aqui Barnabé, como eu já disse, que o seu nome significa filho da consolação. O seu ministério é de reconciliação. Barnabé é aquele que estende a mão. Barnabé é aquele que quer reconstruir a pessoa. Barnabé é aquele que quer fazer com que a pessoa entenda o propósito de Deus para a sua vida. Barnabé é aquele que quer fazer com que a pessoa entenda que Deus quer projetá-lo. Barnabé é aquele que quer fazer com que a pessoa compreenda que Deus quer fazer grande aqui na terra, independente de seus erros, falhas, quedas e deslizes. Se essa pessoa é uma pessoa que tem arrependimento, que pede perdão e quer sempre recomeçar, então Barnabé quer dar de entender a essa pessoa que Deus é na vida dela. Barnabé queria então reconstruir João Marcos, queria o curar, queria o sarar, queria o restabelecer ao seu chamado. Mas Paulo, que é um grande pregador, cheio do Espírito Santo, da unção, das revelações, o grande apóstolo Paulo, eu vejo aqui um lado dele que poucas pessoas relatam: soberbo, altivo de espírito, uma pessoa que não dá oportunidade, um santarrão. A obra de Deus é assim, as coisas de Deus são assim. Então não podemos ser assim. Temos que ter um pouco de flexibilidade, temos que dar oportunidade. É o que acontece hoje nas igrejas. Pregadores e pregadoras às vezes caem, tem um deslize, tem uma queda, mas não vivem na prática do pecado. E às vezes as pessoas que veem isso e se espelhavam
neles ou nelas, às vezes crucificam essa pessoa ou essas pessoas, esses pregadores, pregadoras, e não querem dar uma segunda chance. Às vezes não chama mais para pregar, não faz mais uma agenda, mas se esquece que um dia esses pregadores e pregadoras estiveram nos seus ministérios, deram uma palavra várias e várias vezes, a igreja foi edificada, a glória de Deus desceu e o ministério dela foi abençoado. Dá para compreender? Então existem muitas pessoas, líderes, que se comportam como Paulo, que era um líder também. Não querem dar uma segunda chance, não querem estender a mão, não querem orar pela pessoa, não querem dizer para a pessoa, Deus é contigo, se levanta, sai dessa posição que você está de derrotado, Deus tem algo com você, peça perdão, se reconcilie e volte, Deus tem uma obra grande na sua vida. É isso que Barnabé estava fazendo com João Marcos, mas Paulo não queria que ele fosse na missão, e João Marcos queria que ele fosse. Dá para você compreender? E quem é João Marcos em meio a tudo isso? João Marcos é aquele que às vezes cai nas tentações. João Marcos é aquele que tem também um grande chamado, é aquele que Deus quer fazer uma grande obra na vida dele, mas às vezes ele cai em tentações, ele desliza, ele tropeça, ele peca, e ele sai da presença de Deus, mas depois se arrepende e volta, porque ele tem o temor de Deus no coração dele. Volta para o aprisco, aí fica ali uma boa temporada, de repente ele desliza de novo, vai lá para o mundo, peca, erra, mas dentro do coração dele está acesa a chama, ele sabe que tem um chamado, ele quer o chamado, só que ele está dividido, mas ele volta de novo para o aprisco. Este é João Marcos em meio a tudo isso. E todos esses acontecimentos geraram uma contenda entre Paulo e Barnabé que causou uma separação. Por isso que está escrito em Amós 3,3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Aí não houve mais acordo. E isso porque Barnabé queria dar uma segunda chance a João Marcos. Seu ministério é de reconciliação. Ele queria reconstruir João Marcos. Ele dizia para Paulo, Paulo, ele é uma alma vale mais do que o mundo, não podemos deixar ele para trás. Ele tem que participar desse projeto para ele se contagiar de novo. Ele está disposto a pedir perdão aqui para você agora, mas ele quer ir conosco na missão. Ele precisa estar junto de nós para entrar no fogo e o chamado dele acontecer. Ele está aqui, ele precisa da sua ajuda. Barnabé é aquele que tem um ministério que ajuda, que estende a mão, que levanta. Mas Paulo é inflexível, ele não queria que estivesse com ele aquele que havia o abandonado. Ele não queria junto dele aquele que um dia o tinha deixado na mão e tinha de alguma forma desertado. Então nós vemos aqui um que não desiste da alma, o outro que não aceita o desertor. Nós vemos aqui um que investe na alma, o outro que não quer mais colocar as suas mãos no fogo por ninguém. Nós vemos aqui Paulo, que significa pequeno. Você já algum dia conversou com alguma pessoa falando de uma outra pessoa, do ato dela, da atitude dela, e você disse assim, que coisa pequena, mas como que é baixo fulano, como que é baixa ciclana, isso é muito pequeno. O que Paulo está fazendo aqui é muito pequeno. Ele é o maior missionário da face da terra, mas ele está rejeitando uma alma. Ele não está dando chance, oportunidade para uma alma que queria fazer missão. Porque se Barnabé estava dizendo que João Marcos ia na missão, é porque ele queria ir na missão. E é muito pequeno o que Paulo fez. Olha o seu nome, significa pequeno. É muito pequeno isso que ele fez com João Marcos. E Barnabé queria então dar uma oportunidade, mas não houve acordo. Então a partir daí, cada um foi para um lado. Paulo toma para si a Silas, integra Silas no seu ministério e vai fazer missões. Barnabé vai então com João Marcos, fica no anonimato, ele vai com João Marcos para o outro lado. Ele vai tentar restaurar João Marcos, ele vai tentar de alguma forma fazer com que João Marcos acredite novamente no seu ministério, ele vai tentar curar João Marcos, trazer uma nova visão para João Marcos, ele vai tentar refazer João Marcos. E a partir daqui, Paulo e Silas, eles vão pregar a palavra, ministrar a palavra e o ministério deles explode. E Barnabé fica no anonimato, não se ouve falar mais de Barnabé. Ele está auxiliando
a João Marcos, porque para Barnabé uma alma vale mais do que o mundo. É como está escrito em Lucas 15:7, haverá mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Barnabé tinha isso em mente. Uma alma vale mais do que o mundo. Paulo ganhou milhares e milhares e milhares de almas. Sim, glória a Deus, ele é um grande apóstolo Paulo, nós nos espelhamos nele realmente, mas eu estou falando de um lado de Paulo que nós temos que ver também. Nesse momento ele não consegue ter a visão de que uma alma vale mais do que o mundo. Ele queria alcançar milhares de almas e alcançou, glória a Deus, Deus é da vida dele, ele ficou como um exemplo para nós, mas aqui ele não está tendo a visão de enxergar uma alma, que é muito importante para Deus. É como está relatado também em Provérbios 11:30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Então agora aqui há uma separação, Paulo vai para um lado com Silas, e o seu ministério explode. Você pode perceber em Atos, capítulo 16 em diante, que ele vai e prega na Macedônia, ele prega para Lídia, Lídia se converte, toda a sua casa se converte, se batiza, depois ele prega para uma jovem que tem um espírito de adivinhação, ela se converte também, ele vai preso por esses acontecimentos, é perseguido na cidade, só que dentro do cárcere há um grande terremoto, porque Paulo e Silas oram e louvam, vem um terremoto, aí o carcereiro vem, se converte, todos os presos são soltos, aí o carcereiro se batiza, a família do carcereiro se batiza, totalizando tudo. Conclusão, sucesso total, explosão, o ministério dele está bombando. Paulo e Silas têm um ministério que está explodindo na terra, glória a Deus, aleluia. E onde está Barnabé? Anônimo. Ele foi para o outro lado, a Bíblia não relata mais sobre isso, só que ele está lá, tentando fazer com que João Marcos, quem sabe, ficou triste, amargurado, decepcionado, tentando fazer com que ele se reconciliasse, confiasse, acreditasse de novo no seu ministério, investisse no teu ministério, e ele conseguiu isso. Agora, nós vamos ver algo muito importante. Eu vou falar agora das reviravoltas da vida. Tudo isso aconteceu, Paulo ainda era novo, vigoroso, forte, um homem sadio, aguerrido, pregador do evangelho, um homem autêntico, um homem de caráter. Realmente o apóstolo Paulo, estou falando só de um lado dele. Todos nós temos um lado ou outro que não foi curado ainda, certo? Todos nós temos falhas e defeitos, independente se seguimos a Cristo ou não. Só que acontece a reviravolta depois de muitos anos. Se você for aqui ó, em 2 Timóteo 4:10, está escrito assim, ó, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Quem que está dizendo isso? Paulo. É Paulo que escreve isso. O mesmo apóstolo Paulo que estava no auge anos atrás, pregando na unção, com a glória de Deus, revelações, profecias, milhares de almas se rendendo, Paulo e Silas para lá e para cá, o ministério explodiu, Deus dando peso cada dia mais ao nome dele, ele cada dia mais fazendo proezas com no nome do Senhor, sinais, prodígios, milagres. Este mesmo Paulo, de gênio forte, que foi soberbo outrora no passado, quando era novo, que foi altivo de espírito, que foi, de alguma forma, implacável com João Marcos, hoje se encontra velho, doente, em uma situação caótica, abandonado, só, ninguém é mais por ele, ele não tem auxílio, ele não tem ajuda, todos o abandonaram, principalmente esse que eu acabei de citar, Demas. Ele está só, seu braço direito também o deixa. E se nós formos em 2 Timóteo 4:11, veja o que Paulo escreve. Olha só. Só Lucas está comigo. Toma Marcos, que é o João Marcos. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é útil para o ministério. Deu para entender aqui? Agora, nessa fase da vida que Paulo está velho, enrugado, abatido, triste, é um homem de Deus. Não estou dizendo que ele é um homem de Deus, um homem de Deus. Estou falando de um lado dele que não era tratado. Agora, nesse momento que ele foi deixado por todos, está abandonado. Agora, João Marcos não é mais um inútil, como ele dizia. João Marcos não é mais aquele que não tinha como caminhar com ele.
porque não tinha capacidade. Agora ele não reprova o ministério de João Marcos. Agora ele não diz que João Marcos o abandonou. Agora ele não diz que João Marcos o deixou. Agora ele não bate o pé e diz: João Marcos não vai com nós nessa missão. João Marcos não tem capacidade. João Marcos é um desertor. Não. O mesmo que um dia ele disse que era inútil, hoje, nessa estação da vida, nesse momento da vida, ele diz que é útil para o seu ministério. Nesse momento da vida, aquele que não queria que João Marcos caminhasse com ele, agora ele quer que João Marcos esteja do lado dele. Aquele que lhe disse que não tinha preparação para estar com ele, agora ele quer junto dele. Então o mundo dá voltas, a vida tem reviravoltas. Quem você despreza hoje pode ser a sua sombra e água fresca um dia na vida, lá na frente. Aquele que você pisa hoje, calunia, desfaz, despreza, fica lançando acusações contra o seu ministério, fica difamando, fica dizendo que não é homem de Deus, que não é mulher de Deus, que não merece consideração, que Deus não tem chamado para ele ou para ela. Esse que você desfaz, pisa hoje, fica açoitando com a sua língua. Pode ser que um dia ele seja o seu auxílio, a sua ajuda, o seu amparo. E João Marcos o ajuda. João Marcos foi restaurado realmente por Barnabé, o ajuda, o auxilia, está com ele, estende a mão para ele, porque ele aprendeu com Barnabé a dar oportunidade. Porque se Paulo não quis dar oportunidade para ele, ele ficou triste, mas ele foi curado. Barnabé o ensinou também, ele foi curado. Então agora, Paulo quer uma oportunidade, por favor me ajuda, me dê uma oportunidade de ser restaurado, ele vai estender a mão. E algo muito importante, Paulo também é humilde, porque ele reconhece. Eu creio que ele disse: me desculpa, meu filho, você tem um potencial, você tem um chamado. Não vamos lembrar de águas passadas, eu te peço perdão, eu preciso de ajuda, eu estou só. E eu acredito que João Marcos também disse: não, Paulo, que isso, nós estamos aqui, eu cresci, eu amadureci, não tenho mágoa não, comigo não tem esse negócio não. Nós somos homens de Deus, estou aqui com você, vou com você até o fim. Então, meu amigo, minha amiga, não pise ninguém, não desfaça de ninguém. Não humilhe ninguém, não desconsidere ninguém. Porque aquele que você pisa hoje, aquela que você pisa hoje, pode ser o seu refrigério de amanhã. Pode ser o embelezamento do seu ministério. Pode ser aquele que vai dar um destaque no seu ministério. Que essa palavra fique no seu coração. Deus abençoe a todos.